Pra gente entender de verdade a relação tão única que existe entre o BTS e o ARMY, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Bem antes da fama mundial, das redes sociais gigantescas, existia um lugar. Um lugar especial, quase um segredo, onde tudo começou. Essa foi a primeira casa digital do grupo. E é hora de mergulhar na história do Fan Café. Hoje em dia, a comunicação parece muito fácil, né? Um clique e pronto, a mensagem chega. Mas para quem tá chegando agora no fandom, pode parecer que sempre foi assim. A verdade é que o ponto de encontro era outro, bem diferente. Então fica a pergunta: onde essa conversa toda realmente começou? E a resposta é no Fan Café. Tá, mas o que é um Fan Café, afinal? Pensa assim, como um clube online super exclusivo. Não é como o Twitter ou o Instagram, que são abertos para todo mundo ver. O Fan Café era um espaço mais controlado, geralmente em plataformas como o Daum, e foi todo pensado para criar uma comunidade, sabe? Bem mais próxima e dedicada. E o que rolava lá dentro? Bom, tinha de tudo um pouco. Claro, tinha os avisos oficiais da empresa sobre os lançamentos, os eventos, mas o mais legal, o ouro mesmo, eram os posts escritos pelos próprios meninos. Fotos que ninguém mais via, mensagens diretas e, claro, áreas para os fãs conversarem entre si. Era o coração de tudo. Agora, vem a parte que deixava o Fan Café uma coisa realmente única. Não era só chegar e entrar na festa, não. Existia uma hierarquia, um sistema de níveis que definia exatamente o que cada pessoa podia ver e fazer lá dentro. A estrutura era mais ou menos essa aí. A pessoa começava como um simples visitante. Aí podia virar um membro básico e, com muito esforço, conseguia subir para membro oficial. Cada degrau que se subia, mais coisa era desbloqueada. Mais conteúdo, mais salas de bate-papo, mais acesso aos posts exclusivos. Era um jogo, praticamente. E como é que se subia de nível? Era uma verdadeira missão. Tinha que responder a uns quizzes super detalhados sobre o grupo. Saber data de aniversário, discografia, tudo. Tinha que seguir um monte de regras bem rígidas e basicamente provar que a dedicação era real. Era quase um rito de passagem que acabava filtrando só os fãs mais comprometidos mesmo. E pode parecer só um monte de burocracia, né? Mas o efeito disso era muito poderoso. Isso criava um sentimento de conquista, de pertencimento. Quem conseguia subir de nível se sentia parte de um círculo mais íntimo, mais próximo deles. Era uma recompensa real pela dedicação. E claro, o BTS teve o seu próprio Fan Café lá na plataforma Daum. E ele não foi só mais um canal de comunicação, não. Foi literalmente o lugar onde a história deles com os fãs começou a ser escrita, do zero. E o mais impressionante disso tudo é que esse espaço já existia antes do debut oficial do grupo. É isso mesmo. Enquanto os membros ainda eram trainees, cheios de incertezas, o Fan Café já estava lá, sendo preparado para ser a base da comunidade que viria. A gente precisa lembrar que lá em 2013, o BTS não tinha a visibilidade que tem hoje. Longe disso. Então o Fan Café não era só uma opção. Ele era o lugar. Era o principal, se não o único canal para se conectar com aquele grupo pequeno de pessoas que acreditavam neles desde o comecinho. Mas o que realmente transformou o Fan Café do BTS num lugar lendário não foram os anúncios ou as fotos, foram as palavras. As cartas, os desabafos que os próprios meninos postavam lá. Ali eles se abriam de verdade. Escreviam sobre o cansaço dos treinos, a ansiedade antes da estreia, os medos, os sonhos. Eram textos longos, muito vulneráveis e de uma sinceridade incrível. Eles agradeciam, um por um, cada fã que estava ali apoiando. E foi nesse espaço que nasceram textos icônicos, especialmente do Army, do Suga, do J-Hope. São mensagens que viraram parte da mitologia do fandom, sabe? Que são compartilhadas e lembradas até hoje como prova da sinceridade do grupo desde o dia 1. Olha, aquilo não era só conteúdo para fãs, era a construção de uma confiança, era a base de um vínculo que ia muito além da música, um vínculo que foi construído em cima de vulnerabilidade e apoio mútuo. Só que aí, o BTS explodiu. O crescimento foi absurdo, especialmente no cenário internacional. E aquele modelo do Fan Café tão fechado, tão complexo, começou a ficar um pouco limitado. Era hora de evoluir o jeito de se comunicar. A lógica mudou da água para o vinho.
De um lado você tinha o Fem Café, um portão fechado, super exclusivo. Do outro, as novas plataformas globais como o Weverse, que abriram as portas para o mundo todo. A comunidade, que antes era pequena e controlada, virou gigante e aberta. A comunicação, que era mais lenta, virou instantânea. Foi uma resposta natural a esse crescimento todo. Mas é importante dizer, o Fan Café não sumiu do mapa, tá? Ele ainda existe, mas hoje funciona mais como um arquivo histórico, um museu digital, se quiser. O protagonismo, o centro das atenções, esse sim passou para outras plataformas, mais rápidas e globais. Então, se ele não é mais o canal principal, por que a gente ainda fala tanto sobre o Fan Café? Simples, porque o legado que ele deixou é gigantesco e é fundamental para entender o que o BTS e o ARMY são hoje. O Fan Café foi o berço do ARMY. Foi ali que aquele vínculo emocional foi construído, na base da honestidade. Ele é um arquivo vivo dos primeiros sonhos e das primeiras dificuldades do grupo. E até aquelas regras rígidas ajudaram a criar uma cultura de respeito e proteção que o fandom carrega até hoje. No fim das contas, é isso. O Fan Café não foi só um site. Ele foi o alicerce, a fundação em cima da qual uma das relações mais poderosas da música pop de hoje foi construída. Uma base sólida de confiança e de comunicação direta. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? Nessa era de comunicação em massa, de algoritmos, de tudo tão rápido, o que realmente faz um simples aplicativo, um site, se transformar num verdadeiro lar para uma comunidade? A história do Fan Café talvez dê algumas pistas bem interessantes.